Boa noite a todos. Boa noite, Irene. Estamos felizes com a presença de todos. A casa está cheia. Não tanto assim aparentemente, mas ela está cheia, lotada, com os encarnados e os nossos amigos espirituais. Imagine só, cada um de nós traz um 7, não é? Por aí. Então a nossa casa está lotada e muito bonita. Nós temos a responsabilidade de falar para todos. Comentava com a Irene, e eu falava, tão estranho, né, Irene? Na sala de aula a gente tem assim, é uma zona de conforto tão grande, mas estar aqui é alguma coisa que mexe comigo, me deixa trêmula, insegura. E realmente a gente tem que lutar para poder vir, para poder estar aqui e dar o testemunho. E o nome da minha lição é exatamente esse: testemunho. Lembrando que quando nós buscamos no dicionário testemunho, ele nos diz que testemunho é uma declaração, é um depoimento comprovação, é uma afirmação fundamentada. Então nós vamos fazer a leitura e absorver a melhor parte. Tudo que eu fizer, que eu falar, eu estou buscando na literatura espírita, que nos ajuda sempre. Então vamos à leitura. Para quem não conhece, que está chegando agora, esse é o livro que nós fazemos sequencialmente. Olha, então nós temos aqui, o título é Com 5 pães e 2 peixes. Testemunho. Não te submetas a interesses de ordem circunstancial. Não te corrompas em teus nobres ideais. Não transijas com os teus princípios éticos. Não tentes abafar a voz da própria consciência. Sobretudo, não recees o abandono de amigos, porque na hora do testemunho estarás realmente sozinho. Nós sabemos que às vezes precisamos, e às vezes fazemos isso, né? Nós, aqui ele diz, não transijas. O que é transigir? É ceder, concordar, fazer um acordo, contemporizar. E às vezes a gente acaba cedendo em algumas circunstâncias. E ele diz, nunca, não transijas dos teus nobres, dos teus princípios éticos. E o que seriam os nossos princípios éticos? É o nosso conjunto de valores morais. Quantas vezes nós às vezes passamos por cima por questão de o local que nós estamos, o trabalho ou algumas coisas. E aí eu fui buscar na literatura espírita outros autores. E eu encontrei no Pão Nosso, de Chico Xavier e pelo espírito de Emmanuel, uma lição lindíssima, que está sobre o título
como testemunhar. Ele vem nos explicar aquela parte de Atos 1, de 1 a 8, que diz assim. Esse Atos é aquele livro que vem depois do Evangelho de Jesus, que Jesus conta toda a sua... No Evangelho, os evangelistas contam toda a passagem de Jesus. Aí o próximo livro, que é o Atos dos Apóstolos, vem escrito isso. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E Emmanuel vem nos explicando o que diz isso aí. Aí Emmanuel fala, realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. É indispensável e é a obtenção de bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste, de obedecer ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e em verdade. Através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Emmanuel, então, deixa bem claro que se nós quisermos ser testemunhas dele, nós temos que obedecer ensinando, amar construindo para o bem, esperar trabalhando, ajudar desinteressadamente. Para cada verbo, ele tem uma ação. Nós não podemos ficar sem a ação no bem. Nós podemos e devemos obedecer, mas temos que ensinar. Nós temos que amar, construindo para o bem. Esperar, trabalhando sempre, e ajudar desinteressadamente. Joana também nos traz páginas consoladoras e explicativas
embora a leitura dela seja um pouco mais rebuscada, dá um pouco mais de trabalho. Mas ela também traz uma página linda chamada Testemunhos. E ela diz assim: se aspiras pela ascensão espiritual que te parece difícil, se contemplas as alturas libertadoras e sente vertigens, se anelas pelos acumes e lutas repassando pela tela mental as dificuldades que tens, enfrentando os problemas que te afligem, sentes que o vale te asfixia e a multidão que ali movimenta te atormenta, à medida, porém, que galgas as ásperas encostas, percebes que esse é um cometimento isolado e imolador. Vês à distância os amigos que se candidataram a subir contigo e ficaram na retaguarda da comodidade. Constatas que as energias se te exaurem e vês feridas nas mãos, nos pés e as dilacerações nos sentimentos. E é natural que assim te aconteça. Joana diz que o nosso crescimento, ele é solitário mesmo. Que nós crescemos diferente de cada um. Que às vezes nós desejamos ter os companheiros na subida, mas que nem sempre acontece. Porque nós somos ímpares, nós somos diferentes, ninguém é igual. Mas o que é certo é que vamos ter feridas nas mãos e nos pés e no coração. Que a nossa subida é complicada e difícil. E ela faz um paralelo, uma analogia. E ela diz assim: que é natural que aconteça. A vida, para expressar-se, arrebenta os invólucros onde jaz adormecida. Que todo parto que enseja a vida proporciona dor. E nós mulheres sabemos bem disso. E que a semente sofre, esmagada no solo, a fim de libertar a espécie que nela dorme. Então nós sabemos que o nosso testemunho vai ser sempre solitário. Ninguém vai passar conosco, ninguém vai estar sentindo o que nós estamos sentindo. Nós podemos ter a presença da família, nós podemos ter a presença dos amigos, mas o crescimento é individual. E ele é mesmo solitário e doloroso. E que para testemunhar, nós temos que enfrentar tudo isso. Outras páginas maravilhosas nós temos. Eu tenho também alguma coisa de Emmanuel, que diz assim: ante o Cristo Consolador, ele fala que nas consolações e tarefas do Espiritismo é necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Provarás a sobrevivência da alma além da morte, através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço se não auxilias o aperfeiçoamento moral
do espírito em peregrinação na carne. E ele continua. Ele nos convida ao aprimoramento sempre, à mudança e à caminhada e à luta, mesmo que ela doa. E quantos exemplos nós temos para falar de testemunho? Nós podemos falar de Madre Teresa de Calcutá, cujo testemunho era ação constante no bem. Nós podemos falar de Chico Xavier, cujo testemunho era ação constante no bem. E tantos outros. Mas hoje eu trouxe, para finalizar, um testemunho que me fala ao coração. E é através da música que nós vamos ver. É o testemunho que fala de Francisco de Assis. Vamos então ouvir. E ela será a nossa prece. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu também evoco a proteção do alto em favor de todos nós, encarnados e desencarnados. Oportuna a mensagem trazida por nossa companheira, oportuna, atual, necessária, imprescindível. As almas infantis abeiram-se, aproximam-se do Cristo e do Evangelho, na suposição de que, através de uma adesão
apressada e superficial, todas as suas lutas, todos os seus problemas estarão para sempre solucionados. Infantilmente creem que, com a adesão de última hora, serão felizes para sempre e que os problemas, o sofrimento nunca mais retornarão às suas vidas. E como isto não acontece, porque não é assim que deve ser, muitos se retiram frustrados, decepcionados, revoltados, ora revoltados e frustrados e decepcionados com Deus, ora com o Cristo, ora com a própria vida, e batem em retirada, adiando no tempo e no espaço preciosas realizações. E mais sofrem, porque sofrerão sem esclarecimento, sofrerão sem consolo, sofrerão sem esperança, sofrerão sem perspectivas, sofrerão sem sonhos, sofrerão sem projetos, sofrerão com tédio, sofrerão pelo vazio existencial, sofrerão pela mesmice, sofrerão ao constatarem a perda da oportunidade reencarnatória. Mas nesta noite, com a espiritualidade e com a mensagem oportuna, vamos recordar que é preferível sofrer com o Cristo, para o Cristo, por Cristo, do que a gozar com os homens, com as criaturas humanas. Porque se sofremos com o Cristo, para o Cristo, por Cristo, no serviço à humanidade, no esquecimento de nós mesmos, na doação incondicional e irrestrita de nós mesmos, nós nos descobriremos, sem tardança, que o que supunhamos ser infelicidade ao lado do Cristo, em verdade, é a felicidade por excelência. Por isso, mestre, no Sermão da Montanha, nos convoca a este testemunho, em várias partes, para não dizer em todo o Sermão da Montanha, mas em um certo momento, depois de cantar
as excelências da humildade, da mansidão, da misericórdia, do pacifismo, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Amados, pensemos, reflitamos. O Cristo nos chama, sim, para o testemunho, para o crescimento, mas Ele nos garante segurança, nos garante tranquilidade, nos garante alegria, nos garante paz, nos garante êxito, nos garante realização, nos garante libertação, nos garante plenitude. Nós sabemos por experiência pessoal, e não somente através da literatura, quão difícil é dar o testemunho de coerência, o testemunho de firmeza na fé, o testemunho de convicção. Sabemos por experiência pessoal. A dor aqui não é desconhecida para ninguém. Quem de nós não terá uma história para contar de uma incompreensão, de um afeto, de uma rejeição, de um abandono, de uma carência, de uma solidão, de uma perseguição, de uma falta de apoio, de assistência, quando mais carecíamos? Quem desconhece estas dores? Mas precisamos dar, sim, o testemunho. Porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Sim, mas onde estão os perseguidores dos profetas? Quem de nós saberíamos ou saberia apontar nomes dos que mataram os profetas, os heróis da fé, os cristãos primitivos? O que foi feito dos fariseus? O que foi feito dos saduceus? O que foi feito dos herodianos? Onde eles se encontram? Não sabemos. Talvez sejamos nós mesmos, porque os heróis da fé, os mártires do amor, os profetas primitivos, nós sabemos onde eles estão. Fruem da glória, fruem da felicidade perene, porque triunfaram. Não sabemos quem aguardava os perseguidores, os assassinos dos nossos irmãos primitivos, mas sabemos que na aduana da imortalidade, nos circos do martírio, lá estavam o Cristo, Maria e muitos outros lidadores. E neste momento, me vem à memória o instante em que Lívia, depois de ser destruída, devorada por feras esfaimadas nas arenas romanas, ela chega na vida nova
é recebida por Simeão, um dos primeiros mártires do cristianismo. E ela está agora na vida nova, em gozo, em êxtase, feliz, preparando-se para nas próximas horas encontrar Jesus. E ela ri e chora, chora e ri, e conversa com Simeão e pergunta-lhe: Simeão, que fizemos nós para merecer tamanha ventura? Pensemos, o que são os anos que nos restam aqui na terra? Estamos em contagem regressiva. Por mais que eu viva, viverei 1/3 do tempo já transcorrido. É nada, estatisticamente, matematicamente, irrelevante. Então o homem comum despreza a oportunidade do testemunho difícil, na busca da fruição de um gozo, de uma hora, de um dia, de uma semana, de um mês, de uma encarnação, e perde a oportunidade de entrar na posse da felicidade intraduzível na expressão comum, uma felicidade perene, duradoura, acima de todas as borrascas humanas. Se vencermos, se perseverarmos e triunfarmos, estando na pátria espiritual, daqui a algum tempo, pouco tempo, olharemos para trás ou para baixo, não importa, e haveremos de bendizer o senso que tivemos, o esforço que fizemos, optando pelo bem. No máximo, amigos, o que os nossos adversários podem fazer-nos é tirar-nos a vida física, no máximo. Mas o que nos reserva para além da vida física, senão a vida em triunfo? O máximo que podem fazer é achincalhar-nos a personalidade, o nome. Mas que é o nome? Que é a personalidade? Esta vestimenta temporal, temporária, que ocupamos e que se desfará no túmulo. Somos infelizes justamente pelo imediatismo da felicidade que queremos gozar hoje, e renunciamos à possibilidade do gozo que se prolonga para além da tumba, acima de todas as tempestades humanas. Então precisamos crescer, especialmente o espírita, porque o espírita está informado de que não é o espiritismo que o salvará. O espírita sabe que não é a verdade que o salvará, porque que é a verdade? Que é a verdade? Eu sei a minha verdade, se é que sei. Mas qual é a sua verdade?
Qual é a verdade do Cristo, a verdade de Deus, a verdade da vida? O espírita sabe que precisa cuidar de si próprio, crescendo, preparando-se, estruturando-se, capacitando-se, prevenindo-se, vigiando, orando e servindo, porque o testemunho virá, se já não chegou. Hoje não são mais as arenas romanas, não são mais as feras esfaimadas trazidas da África. Hoje não é mais o Império Romano. Hoje os desafios são outros. Simples, ao alcance de todos nós, se nos dispusermos a dar o testemunho. E André Luiz nos diz, então, sempre melhor, não se diga pior em momento algum. Não se diga pior em momento algum. Somos espíritos, acrescentamos nós, em trabalho de evolução. É verdade, hoje somos o que somos, mas não somos mais o que fomos. Não se diga pior em momento algum. Se você já consegue escutar com paciência nas horas difíceis, se pode silenciar a própria irritação nas horas amargas, se tem ânimo para sofrer sem lamentação, se já suporta os problemas da própria casa, procurando solucioná-los sem azedume e sem queixa, se tem força para calar esse ou aquele assunto infeliz, se respeita a liberdade dos outros, se aguenta a visita da enfermidade sem alarmar o ambiente onde se encontre, se desculpa ofensas, reconhecendo que somos também capazes de ofender, se procura o trabalho com alegria, se confia em Deus e espera por Deus, sem desesperar, sejam quais sejam as circunstâncias da vida, então você já terá melhorado muito e prosseguirá sempre melhor. Melhoremos um pouco que seja, 1 milímetro que seja. Certa ocasião, alguém perguntou para o nosso imortal Chico Xavier: então, Chico, como está você? E ele disse em resposta, arrastando-me para a frente. Arrastando-me para a frente. Então você anda se arrastando? Faça-o para a frente. Que Jesus nos abençoe, mas creio que não será fastidioso reouvirmos a canção de Francisco de Assis. Que o Senhor nos abençoe. A semana que vem aqui estaremos.
venham em jejum, porque após a nossa palestra e o passe, teremos um jantar em homenagem aos 32 anos da comunidade espírita Joana de Ângeles. Todos convidados, tragam seus 15 cunhados, seus 18 primos. Venham, pode soltar, viu? Estamos esperando você. Alguém aqui faz aniversário em julho? Você, Célia? Então você acaba de ganhar uma pizza, venha buscar. Você ganhou uma pizza, promoção do Asilo São Vicente de Paulo, tá? Tá aí os dados todos, acaba de ganhar uma pizza. A Néia vai trazer mais 2 números e semana que vem nós vamos sortear novamente, viu, Néia? Tá? Se você não vier, o Camburão te busca, tá? Você manda pela Alice, viu? Pode soltar, querido. É para buscar, viu, Célia? No dia da promoção, né? Eu vou estar em Aracaju, Sergipe. Então, sorte da Célia, né? Instrumento de vossa paz. Cantarolemos. Onde o que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E isso tudo é dentro de nós mesmos. Levemos para os outros, mas coloquemos em nós tudo isso também. Fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar. É muito melhor amar do que esperar que nos amem. As pessoas não dão os que não têm. Se é perdoar. E hoje é o melhor dia para morrer. Morrer para as coisas que não importam, que não interessam. Não é morrer biologicamente, não. É morrer moralmente, matar aquilo que não serve, eliminar o que não é bom, para que tenhamos desde hoje vida nova. de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Dentro de nós mesmos. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Eu preciso me harmonizar. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Mais do que crer, Onde houver erro, tenhamos convicção. que eu leve a verdade. Todos erramos, todos podemos acertar. A esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. Não é a alegria dos homens. Que eu leve a luz. Um beijo, agora os passes.